Explicar a vocês que eu vou ficar dentro do tema geral, mas eu acho que eu vou ter uma ênfase diferente do reverendo Felipe. E não é ruim isso, porque eu acho que isso tem, de certa forma, um aspecto complementar. Eu quero falar mais dos desafios especificamente ligados à educação cristã escolar, mais especificamente educação escolar, ok? Não é que isso não se aplique à educação eclesiástica e nem que se aplique à educação domiciliar, mas eu quero falar mais de educação escolar. Então, em outras palavras, meus exemplos vão ter mais a ver com gente cujos filhos estão na escola. Existem alguns poucos de vocês que fazem homeschooling e talvez isso pareça distante, mas eu acho que o princípio continua válido, principalmente quando seus filhos tiverem que ir para a universidade. Que hoje em dia ainda é difícil obter um grau universitário através de homeschooling, né? Então, eu estou incentivando você a entender, assim como o reverendo Felipe fez isso no começo da palestra dele, que não é porque o público-alvo pode ser um pouquinho mais específico que eu não tenho condições de aprender princípios gerais. Eu acho que os princípios gerais eles se aplicam a todos que estão aqui, inclusive a mim, porque isso também chama a minha atenção, tá? Então, o meu tópico é esse. Eu quero falar sobre a educação e a expectativa que existe por transformação social. A educação e a expectativa por transformação social. Vamos lá, vamos caminhar pensando sobre esse assunto. Ontem eu falei algo que eu vou repetir aqui, mas eu quero expandir aquilo que eu falei ontem. Eu disse que não existem crianças sem educação, no sentido de que são isentas de algum tipo de tutela. Existem crianças mal educadas. E crianças sempre aprendem, eu disse, mesmo antes da escola, é fato que elas se desenvolvem, inclusive o tio, a titia, o vovô, a vovó que demora a ver a criança, toda vez que vê, fala, meu Deus do céu, aprendeu tanta coisa, não é? Porque surpreende quem não acompanha a criança no seu dia a dia. Eles sempre estão aprendendo, então o problema nunca é falta de educação, mas má educação. Bem, isso que eu falei nem sempre é alvo das nossas conversas, e não é verdade que todo mundo pensa assim. Mas o segundo ponto que eu vou destacar aqui é relativamente comum da gente ouvir. Existe um lamento geral quanto à má formação de nossas crianças e jovens, tanto moral quanto intelectual. Eu quero dizer que, via de regra, quando as pessoas olham para o Brasil de hoje e pensam em escolas e pensam em educação formal, pensam nos desafios que é levar a criança para uma escola, seja ela boa, mais ou menos, ou péssima, no seu juízo, é que em qualquer lugar existe o desafio moral. O reverendo Felipe levantou vários desafios aqui. Então vamos supor, nós estamos aqui falando de alunos cujo desrespeito para com os professores tem sido cada vez mais louco, a ponto de termos crimes sendo cometidos. A gente tem ouvido notícias assim, isso se repete. A sexualização, que foi mencionada em palestras anteriores, e não se prende, não se segura ela tem sido exposta cada vez mais. O preconceito para com grupos diferentes, não é à toa que bullying é um assunto mais discutido em ambientes escolares. Mas não é só um problema de formação moral, mas também de formação intelectual. Por exemplo, muita gente, mesmo fora do ambiente da igreja, reconhece que nossa sociedade é superficial. O reverendo Felipe fez um destaque muito precioso quando ele diz assim que a palavra de Deus não se refere a ela no sentido de ler. A gente fala de ler a Bíblia, não, a Bíblia fala de meditar na Bíblia. A gente fala de fazer oração, não, a Bíblia fala de perseverar em oração, de vigiar em oração. São verbos, como ele bem destacou, que exigem persistência e reflexão profunda. Mas a gente sabe que a nossa geração, o tempo no qual a gente vive, é marcado por superficialidade. Você já deve ter ouvido mais de uma matéria de como o Brasil é ranqueado muito mal em níveis educacionais aí mundo afora. Então existe um lamento, uma frustração para como a educação é feita no Brasil, a educação formal, a educação escolar. Praticamente todo brasileiro concordaria com essa ideia de que o Brasil vai mal das pernas em termos educacionais. Tanto é que
Eu quero compartilhar uma coisa que eu encontrei há vários anos atrás que chamou a minha atenção. Um educador chamado Antônio Barreto, na época que o Big Brother Brasil estava começando a ganhar popularidade, ele resolveu fazer uma crítica a esse programa que continua em voga, continua fazendo a cabeça de pessoas que acompanham Rede Globo. Eu sei que talvez você diga assim, nossa, Rede Globo, pastor, coisa do passado, mas a verdade é que muitos do nosso Brasil ainda são moldados por esse tipo de TV aberta e programa e tudo mais. Mas eu não estou interessado em falar de BBB, estou interessado em você enxergar como é que ele analisa a crise atual do Brasil e o que ele propõe. Veja só, olha o que ele diz. Há muito tempo não vejo um programa tão fuleiro, produzido pela Globo visando ibope e dinheiro, que além de alienar, vai por certo atrofiar a mente do brasileiro. Me refiro ao brasileiro que está em formação e precisa evoluir através da educação, mas se torna um refém, iletrado, Zé Ninguém, um escravo da ilusão. Esse programa da Globo vem nos mostrar sem engano que tudo que ali ocorre parece um zoológico humano, onde impera a esperteza, a malandragem e a baixeza, um cenário subhumano. A moral e a inteligência não são mais valorizadas. Os heróis protagonizam um mundo de palhaçadas, sem critério e sem ética, em que vaidade e estética são muito mais que louvadas. Isso é um desserviço. Mau exemplo à juventude, que precisa de esperança, educação e atitude. Porém, a mediocridade, unida à banalidade, faz com que ninguém estude. Se a intenção da Globo é de nos emburrecer, deixando o povo demente, refém do seu poder, pois saiba que a exceção, amantes da educação, vai contestar a valer. E aí no final ele diz assim, chega de vulgaridade e apelo sexual. Não somos só futebol, baixaria e carnaval. Queremos educação e também evolução no mundo espiritual. Sabe o que esse cordel reflete? O tipo do brasileiro conservador, preocupado com a tendência do nosso mundo, mas que coloca todas as suas esperanças na educação. E essa não é uma ideia incomum. No coração de muita gente do Brasil há bastante tempo, você e eu estamos ouvindo que educação tem o papel de resolver uma série de problemas, de males, de mazelas sociais. E prova de que isso não é apenas vindo da pena de alguém que não é um evangélico, como é o caso desse homem aqui, isso acontece até no nosso meio. Eu estava olhando para lembrar o título, reverendo Felipe, de um livro que a gente conhece, você deve ter tido contato, em que o autor fala assim, quem controla a educação governa o mundo. O que esse autor está expressando também no título? É que a chave de tudo é a gente controlar a educação. Então façamos uma força para que a gente controle a educação. Se a gente controlar a educação, certamente a gente consegue influenciar. E eu vou falar as próximas palavras com bastante cuidado, porque eu não quero ofender os que vão se julgar machucados pelo que eu vou dizer. Esse espírito redentivo, às vezes, está até no coração de quem opta pelo homeschooling. De que se eu fizer isso, os meus meninos vão ser livrados de ameaças e dos desafios que o reverendo Felipe colocou aqui. Irmãos, o que eu quero falar nessa tarde não tem a ver com as influências negativas no sentido de coisa que vem com rótulo de pecado, mas aquilo que vem com rótulo de redenção. Porque quando a gente fala de males sociais, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Imoralidade. Vem na nossa mente coisas do tipo, aquilo que eles fazem de ruim, bullying, preconceitos sociais, não encaixar na sociedade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que não poucas vezes nossos esforços no âmbito familiar, no âmbito eclesiástico e no âmbito escolar têm anseios e esperanças redentoras.
redentores, isto é, de realmente transformar. Nós fazemos isso quando a gente, por exemplo, em casa, trabalha com compensações. Você acha que se você compensar, você resolve os abacaxi que você, colocou ali. Como é que você descasca abacaxi? Você fala assim, caramba, estou longe de casa um tempão, já sei, vou gastar tempo de qualidade. O pastor Felipe falou disso na última palestra. Gastar aquele tempo de qualidade, você tá com o menino, jogar videogame. E aí eu falo assim, ufa, compensei pelo tempo que eu fiquei distante. Nós trabalhamos com compensação o tempo todo. Quando a gente tenta reparar alguma coisa em relação ao nosso cônjuge, a gente quer agradar, faz um agradinho, porque é o jeito da gente tentar restaurar alguma coisa meio quebrada. Porque nós temos a expectativa que esse tipo de atitude vai sanar. Inclusive, às vezes, a gente compensa através de gestos, não de confissões, não de reparação verbal. Mediante arrependimento, confissão. Nós fazemos isso com frequência, com os nossos parentes diversos, inclusive com os nossos filhos. Então, eu vou chamar a atenção nessa tarde desse jeito de esperar a redenção. A gente faz isso na igreja também. Não poucas vezes as igrejas pensam que se elas fizerem uma programação durante aquele feriado, aí sim os meninos vão ser tentados a ir para aquele lugar, Então a gente promove alternativas redentivas, de que vão certamente livrá-los. Como é que a programação dos adolescentes não está sendo cheia de atividades? Os moleques ficam com cabeça vazia, pensam besteira, pastor. Então a gente pensa como? Que a gente vai redimir mediante uma quantidade X de atividades para eles, tirando eles de contato com o mundo, que aqui sim, no nosso gueto, eles ficam protegidos. É assim que a gente pensa redentoramente. E a gente também pensa isso em relação à escola, como esse tipo de cordel e outros anseios que a gente tem. Pois eu quero explicar a vocês que isso já foi designado, pensado, estudado no meio acadêmico. Eu pego um exemplo de um educador chamado Cipriano Carlos Lucchesi, num livro dele sobre pedagogia, sobre educação. Ele fala sobre como o Ocidente passou por modelos diferentes educacionais. O primeiro modelo que ele fala que estava em vigor em tempos antigos era uma educação redentora. O que ele chama de educação redentora significa religiosa, em que a igreja não está desconectada da escola. Tempos em que igreja e Estado não eram divididos, tá? Como a gente está tão acostumado a pensar em igreja e Estado como divididos, que a gente esquece que antigamente igreja e Estado eram tão interligados. Antes da Revolução Francesa, antes da Revolução Americana, tempos não necessariamente medievais, até o final do século XVIII, praticamente vários estados e igrejas estavam tão interligados que não havia essa separação. Então ele diz que esse era o modelo predominante no passado, de cunho religioso, mas que ele julga, isso aqui são opiniões dele, que almejava ser imune às influências sociais. Ele diz que esse era o tipo de educação que isolava as pessoas da sociedade. E o problema é que ela não tinha contextualização crítica. O reverendo Felipe foi muito prudente ao dizer que quando você está no ensino fundamental, você não gera crianças críticas, você lança os fundamentos sobre os quais eles farão posteriormente, nós esperamos, uma crítica saudável de coisas que estão ao seu redor. Mas, na opinião desse educador, esse pessoal crente, fazia muito mal feito, que era muito bitolado na sua religião. Segundo modelo que ele diz que se tornou comum, e talvez seja esse que você e eu fomos treinados, aqueles de vocês que são um pouquinho mais velhos, como eu, não os novinhos que estão aqui, a gente ouviu muito a ideia, o que ele chama de educação reprodutora, que é a ideia de que a escola reproduz a sociedade para preparar o aluno para a mesma. Quantas vezes você não ouviu a linguagem de que tem que preparar os meninos para o mercado de trabalho? Essa é a ideia de uma educação reprodutora. Mas ele diz que ela é muito ruim. Por quê? Porque ela só replica aquilo que existe. Você não tem mudança social, você só tem dominação e perpetuação de um mesmo modelo. Não foge à ideologia dominante. Então, o que ele julga ser ideal, ele chama de educação transformadora. Ele diz que ela é mediadora de uma transformação social ao democratizar o processo educacional. Presta atenção nas palavras que ele usou aqui.
Ele fala sobre como ela é mediadora, então ela não é impositiva, não tem autoridade sobre, ela é apenas um facilitador, mediadora, de uma transformação social. O mundo vai ficar melhor por meio de uma democratização do processo educacional. Ele só usou palavra palatável aos nossos ouvidos, não é? Que são agradáveis. E esse é o modelo preferido. Veja, o que está aqui? O que está presente nesse tipo de classificação de escolas de educação formal? O Lucchesi, esse educador, embora ele tenha desprezado o primeiro modelo, porque ele acha que é religioso, e por não ser crítico, porque ele tem uma premissa de neutralidade, como se ele sim pudesse ser crítico em relação a modelos, na verdade o modelo que ele propõe é veladamente religioso. Isto é, também tem crenças, só que são escondidas. Ele também acredita em algumas coisas, mas ele as esconde, como o reverendo Bruno mostrou bem na palestra de ontem. Não tem nenhum tipo de educação que não seja religiosa, que não tenha um elemento religioso. Veja, quando esse educador despreza os absolutos, isto é, sejam absolutos do primeiro modelo, que é o modelo religioso, que ele chama, ou eclesiástico, ligado à igreja, ou o segundo modelo, que é um modelo de replicar a ideologia dominante. Mesmo assim, ele está expressando as suas crenças. Quando ele entende que a pluralidade de ideias é uma coisa ótima, é o que ele chama de democratização, ele já está expressando crenças. O que eu quero dizer é que, embora ele escreva de um jeito que parece cativante, na verdade ele tem crenças ali. Crenças sobre como o processo educacional tem que acontecer. E esses anseios, que eu estou chamando de semelhantes, acontecem no coração de um educador como ele, porque todo ser humano tem esse anseio. Olha que interessante. A verdade é que religiosos e secularistas, isto é, tanto gente que é ligada à igreja quanto gente que não é ligada à igreja, olham para a educação com anseios semelhantes, ainda que usem termos diferentes. Todos temos um conceito de mundo ideal, mas sabem que o mundo real está longe do ideal. E por isso há necessidade de uma solução. É assim que as pessoas tendem a olhar para o nosso mundo. Eu destaquei essas palavras porque elas podem ser traduzidas por criação, queda e redenção. Todo mundo tem uma ideia do ideal. Se você perguntar como é que você acha que o Brasil deveria ser, é o seu conceito de algo paradisíaco, edênico. Ele tem cravado no coração dele o anseio por viver paraíso de novo. Mas ele sabe que o mundo não é assim, que ele vê muita coisa errada. Isso é, ele tem uma noção deturpada, de verdade, de queda, de que tem muito problema, de que está cheio, o mundo real é muito longe. Então o que a gente vai fazer a respeito? Todo mundo espera uma resposta. O reverendo Felipe não levantou só problema aqui sem dar orientação. Seria frustrante a palestra dele, porque a gente sempre está esperando, ok, pastor, e o que eu faço? Se ele só levantasse os problemas aqui, a gente sairia aflito. Porque a gente sempre está em busca de redenção, uma solução para os problemas. Veja, os anseios são semelhantes, porque a gente vive num mundo igual. E por mais que as pessoas sejam deturpadas no seu entendimento, na sua percepção, ainda assim há certas marcas do Senhor na vida delas, que não deixam elas fugirem muito do padrãozinho. Elas também pensam em termos de criação, queda e redenção. Engraçado, né? Elas não usam essas palavras, mas elas pensam em ideal, mundo real, bem abaixo do ideal, e uma solução para a gente chegar lá. Mas, talvez você pergunte assim, pastor, tudo bem, então se todo mundo pensa em termos de criação, queda e redenção, será que a gente não pode esperar que a educação, de repente uma escola cristã, ou a nossa escola dominical fazendo um ótimo trabalho, ou mesmo eu ensinando meus filhos em casa, ela não gera um impacto social? É uma pergunta legítima. E eu quero responder que sim, sem dúvida. Eu falei ontem, referente, Felipe repetiu esta manhã, que toda informação visa formar. Eu falei isso ontem, eu repito com o intuito de lembrar você que a gente não pode ter uma visão determinista, eu mencionei ontem, em que todas as influências externas moldam o seu menino e você está perdido se você não protegê-lo de todos os males. A gente não pode ter uma visão determinista, mas ela não pode ser ingênua. Ela não pode ser desantenada,
como a gente costuma dizer mais na gíria, né? Ela não pode ser assim. Então, o que se leva ao interior, como foi enfatizado ontem e hoje, acaba moldando a nossa vida. A Bíblia diz que tudo que é semeado no coração molda o ser humano. Então sempre existe educação e as pessoas estão sempre sendo moldadas por experiências que tem neste mundo e as crianças muito mais. Então, eu creio que a educação gere um impacto social. Eu não vou falar contra isso. Inclusive tem um exemplo na Bíblia muito interessante que mostra que a gente não pode cair no determinismo, mas tem que entender que existe uma força para com a educação. Lembra que quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados para o cativeiro lá na Babilônia? Daniel capítulo 1, esses 4 adolescentes, eles provavelmente eram adolescentes, chegam numa terra estrangeira, a pedido de Nabucodonosor, que ele pediu especificamente os meninos que passaram no Enem bem. Não veio moleque ruim. Aquele moleque que passa raspando não veio. Só veio o moleque top, tá? Ele pediu os da nata, que ele queria que trabalhassem, que ele formasse lá junto do seu palácio. Então, o que ele fez com esses meninos? E os 4 são destacados na história lá em Daniel, capítulo 1. Ele os doutrinou, como a gente fala em termos educacionais. Eles tiveram sua identidade mudada. Isso é marcante. Pensa bem, você, por ser um escravo, ter o seu nome mudado. Se você que é ocidental acharia ruim, você não imagina o que isso significa para um judeu, cujo nome é um pouco da história da sua família. Não poucas vezes você lê na Bíblia assim, e ele foi chamado tal, por causa disso, disso, disso. Mudar o nome era mexer com uma coisa muito séria, mexer na história da sua família, no que dava sentido à sua própria história. Então mexer no nome era sério, e eles tiveram seus nomes mudados. Se você se incomodaria em ser chamada de Iemanjá, imagina eles terem nomes de deuses pagãos. Que é isso que eles receberam, nomes de deuses pagãos. E além de terem mudança de nome, eles aprenderam a língua e a cultura dos caldeus. E língua e cultura não são coisas neutras. Eles vivem num tempo que não há separação entre o religioso e apenas as matérias. Tudo lá é ensinado de uma forma em que as coisas são integradas. Não existe diferença entre astronomia e astrologia. Essa é uma definição moderna. Em tempos passados, todo mundo sabia que estudar os astros, de alguma maneira, envolvia uma crença no que acontecia lá em cima. Então, aprender a língua e a cultura dos caldeus significa estar debaixo de constante doutrinação. Perceba, por que a Babilônia está fazendo isso? Porque ela sabe que isso mexe com os meninos. Ainda mais quando eles são novos. E na história de Daniel, a gente só tem um não sucumbir a essas coisas, porque a gente assume que Deus bondosamente os treinou antes, provavelmente por meio dos seus pais. E a sua graça foi de fato extraordinária. Então, quando fala Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, aquilo não veio no vácuo. Provavelmente alguma outra educação pode ter sido extraordinária da parte de Deus, ou realmente ter recebido de pais piedosos. Ela marcou aqueles jovens, a ponto deles entenderem o seu lugar. Então, eu não estou dizendo que educação não gera impacto. Porém, o que eu estou dizendo é que educação em si não é a solução dos males sociais. Como eu falei ontem, a pergunta não é se estamos ensinando, mas o que estamos ensinando. A distinção entre boa e má educação são os valores, a cosmovisão. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ontem eu mencionei esse conceito, mas eu não trabalhei esse conceito. Eu quero dizer que quando a gente educa os meninos, e não só quando a gente lê a Bíblia e faz oração, não é só na hora do culto doméstico, mas em todo o tempo, seja na mesa ensinando modos, seja na maneira como a gente os repreende, na forma de interagir com seus coleguinhas, seja na maneira como ele dá ou não dá notícia que vai ficar mais tempo na escola, quando eles vão crescendo. Em qualquer interação nossa com eles, nós devemos promover uma cosmovisão cristã.
Então, a pergunta não é o que a gente tem que fazer. Eu vou assumir que isso é mais sabido. O que eu vou dizer, eu vou tentar aqui, pelo menos ajudar e despertar você a pensar em como é que a gente faz isso. Como é que a gente produz uma cosmovisão cristã? Entendendo que esses fatores não dependem de nós somente. Eu vou falar de iniciativas nossas debaixo da graça do Senhor Deus. Primeira coisa, nós devemos auxiliar pais em sua prerrogativa de formar seus filhos, não usurpando o seu direito. Pais não são, como bem falou o reverendo Felipe hoje de manhã, não são parceiros da tarefa da escola, mas o contrário. Imagine que eu estivesse dizendo isso para educadores. Mas isso não vale só para educadores. Como o exemplo do reverendo Felipe foi muito pertinente, perto do final da palestra dele, ele falou da utilidade de nós sermos uma comunidade que se auxilia, que conversa, que promove crescimento e sabedoria mútuos. Então, perceba que quando a gente olha para a escola e a gente espera que ela faça o que eu não dou conta, mas de uma forma bastante, com muitas expectativas, nosso anseio talvez seja messiânico e certamente será frustrante. Não foram poucas as vezes que vocês que têm os filhos na escola viram eles voltar para casa e falaram assim, mas não aprendeu? Mas a professora passou essa matéria quando? Aí ele te enrola, fala assim, fui semana passada, mãe. Não, ela está falando desde o começo do ano, mas não aprendeu. Não aprendeu. Você fala, meu Deus do céu, mas desde o começo do ano, estamos quase em maio. Não aprendeu ainda a mesma matéria? Porque nós temos expectativas, como foram bem ditas, mais imediatistas, mais rápidas, e quando a gente espera muito, nós sempre nos frustramos. Então, escolas são, na melhor das hipóteses, apenas auxílio. Apenas auxílio para que pais conduzam seus filhos naquela educação que lhes é responsável, lhes é devida. Segundo ponto é, comunicando o conhecimento recebido, não promovendo um subjetivismo epistemológico. O pastor Heber usou a palavra chique agora. O reverendo Filipe foi mais cuidadoso, ele usou essa palavra facilmente compreendida por todos. Então vou tentar explicar. O que eu quero dizer é que quando a gente comunica o que a gente aprendeu, antes do que vamos construir entendimento de alguma coisa, existe um ato humilde aqui. Sabe por quê? Tradição é uma coisa que historicamente teve valor no cristianismo, porque tradição é simplesmente passar adiante o que eu recebi. Não fui eu que desenvolvi nada. Eu só peguei, disse assim, está aqui, ó. Aprendi e está aqui. Existe um negócio muito bonito e humilde acerca de você passar adiante o que você recebeu. É por isso que na minha palestra de ontem eu terminei com 2 Timóteo 2, que é encontre homens idôneos que vão passar adiante aquilo que eu passei para você, Timóteo. Existe uma beleza em transmitir, mas o processo escolar, ou esse processo pedagógico, na maioria das escolas do nosso país, os meninos estão lá construindo sentido, tentando desenvolver suas habilidades. E uma palavra que virou moda há poucos anos atrás é ressignificar, né? Ressignificação subjetiva. Eu fico imaginando se você chegar para o seu filho pré-adolescente ou adolescente e falar assim, ouvi lá o reverendo Felipe falou aqui, tela gera muitos problemas. Então de agora em diante eu vou chamar isso aqui de emburrecimento portátil. Pega o seu emburrecimento portátil aí, vamos lá. Ele vai se incomodar, não é? Porque ressignificação só é gostosa quando atende a minha agenda. Ressignificar é muito ruim quando ela é ofensiva. Pega o seu emburrecimento portátil aí, meu menino. Tá ficando burrinho, 3 horas, 5 horas, 7 horas. O pastor Felipe falou na palestra dele aí, ó. Burro que só, tadinho. Já não se fazem mais meninos como antigamente. Aí você, saudosista, joga uma dessa, né? Perceba que nós vivemos num tempo em que existe uma beleza em comunicar o que nós aprendemos. Isso não é tornar o processo antiquado. É a humildade de dizer assim, meu filho, eu só consigo passar adiante o que eu aprendi. E o que eu aprendi é precioso, eu quero que você aprenda também. Terceiro ponto que eu levanto aqui,
nós temos que aprender e a resgatar uma coisa que tem sido mais e mais perdida no nosso meio, e principalmente em escolas. Nós entendemos que quem educa, seja ele pai, professor ou qualquer outra instituição educacional, né? Qualquer outro nome que a gente dê, quem ensina deveria se portar como autoridade, não como mero facilitador. Facilitador é uma palavra bonita, em que você não é mais autoridade sobre os meninos, você só facilita o adquirir o conhecimento, o construir o conhecimento. Ser um facilitador significa que você não se impõe, você só abre portinholas para que eles entrem por elas e naveguem no mundo do conhecimento, não é? Então, perceba que quando a gente resgata a ideia de autoridade, quando a gente honra as autoridades, como o 5º mandamento nos ensina, honra teu pai e a tua mãe, não tem a ver só com família, tem a ver com colocar-se debaixo de todo aquele que está acima de você, em qualquer ambiente civil, escolar, familiar. Então, a gente aprende que toda aprendizagem deve acontecer num ambiente de submissão. Num ambiente de submissão. Crianças que têm algum grau de autonomia ouvem menos e falam mais. Pode observar isso. Toda criança que fala muito, você tem que lembrar para ela Tiago 1,19, meu filho, diz a palavra de Deus. Seja tardia para falar, pronta para ouvir. Por quê? Porque ela não está no tempo de falar muito. Está no tempo de ouvir mais. Mas quando a gente dá muitas asas, quando a gente promove a autonomia, e sabe o que a autonomia tem feito com a educação? É assim, eu brinco com os meus alunos de pós-graduação lá na escola onde eu e o Reverendo Felipe ensinamos. Eu digo assim, professor de pós-graduação não ensina mais nada para você. Ele chega para fazer provocações. É assim que o professor de pós-graduação começa uma aula. Ele fala assim, ele joga alguma coisa, aí ele mostra algo polêmico, ele diz, o que vocês acham? Aí você fala alguma coisa, ele fala interessante. Aí você fala outra que não tem nada a ver com aquela, ele fala interessante também. E termina a aula nos interessantes. E ele não ensinou nada para você, ele só fez provocações e ouviu um monte de opiniões diversas. É claro que eu estou sendo um pouco escrachado aqui, mas você entende o que eu quero dizer. Existe menos do espírito de quem conhece transmitir a você algo valioso. Essa honra tem sido perdida no nosso meio. E nós achamos que professores não fazem mais do que a obrigação. Essa desonra da nossa sociedade, ela é muito ruim. Quarto e último ponto que eu vou destacar aqui, estimulando a sabedoria, não gerando pequenos revolucionários. O que a gente quer treinar nos meninos, inclusive quando a gente ensina a matéria de escola, é aprender a viver com prudência e modéstia, não gerando pessoas que vão mudar o mundo, como às vezes a gente ouve por aí, como se fosse uma receita de um mundo melhor. O que eu estou querendo explicar a vocês é que nós temos que pensar em ajudar os nossos meninos quando eles estão estudando, mesmo que a escola onde eles estão, mesmo que o processo educacional pelo qual eles estão passando não seja ideal, você precisa estimulá-lo a guardar alguns desses valores. Uma das coisas que eu costumo dizer no ambiente escolar é que quando você tem o privilégio de colocar o seu filho numa escola cristã e outro coloca numa escola do governo, por exemplo, não é verdade que o primeiro colocou numa escola confessional e o outro colocou numa escola pública. Essa é a designação da Lei de Diretrizes e Bases do nosso Ministério da Educação. Na verdade, os dois colocaram em escolas confessionais. É que a primeira explicita a sua confissão, a segunda não. A segunda esconde aquilo no qual ela crê. Ela traveste valores de exercícios de análise linguística, como o exemplo do Reverendo Felipe foi muito preciso, né? Se analisar música popular brasileira, que os pais ouvem como sendo um exercício de análise linguística, mas ali embutido valores e coisas que são ofensivas às nossas crianças. Veja, por isso que eu estou estimulando vocês a pensar em promover uma cosmovisão cristã, né, em meditar nisso constantemente, mas eu reconheço os desafios, foi por isso que a gente montou essa conferência com esse título.
E eu quero explicitar alguns desafios a partir do conhecido texto de Deuteronômio 6. Eu vou ler ele com você, que está aí no slide. Eu sei que está pequenininha a letra, mas a ideia é ajudar você a ouvir esse texto de novo, e eu vou chamar a atenção de algumas verdades. O texto diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Esse texto conhecido nos ensina pelo menos algumas coisas que são desafiadoras. A primeira delas: qual é o seu alvo? É promover amor a Deus em tudo que se faz. Mas a gente tem dificuldade de enxergar a conexão de Deus com o cotidiano. A gente fala assim: pastor, o que eu vou fazer? O moleque vai aprender fórmula matemática e eu falo para ele no final fazer uma oração de gratidão? Tá vendo como a gente acha engraçado? Sabe por que a gente acha engraçado? Porque enxergar as maravilhas de Deus nos estudos não é uma prática comum nossa. É por isso que a gente acha engraçado. Eu já vi gente, inclusive pastor, brincar de forma jocosa dizendo 2 mais 2 é igual a 4, aleluia. Como quem diz: é assim que crente ensina? Pois ainda bem que esse mundo é tão persistente, isto é, ele é tão estável, que a gente consegue fazer matemática e ciências. Já pensou? Se você não conseguisse medir a resistência de materiais, se quisesse construir uma casa? Já pensou se a resistência de materiais mudasse a cada momento? Vou construir uma casa, o engenheiro fala assim: não sei, quando eu fui para a faculdade, o cimento tinha uma resistência, hoje em dia a gente não sabe mais. Parece tolo, não é o que eu estou dizendo? Mas você vive num mundo estável, em que as coisas acontecem de forma ordeira. Então estudar aquilo que é apreensível, compreensível pela nossa mente, por causa do universo ordeiro, é motivo de adorar o Senhor, sim. Mas isso não é tão comum no nosso meio. Então o primeiro ponto que eu destaco é: a gente tem dificuldade de fazer conexões entre Deus e o cotidiano. Segundo, a estrutura. A estrutura é assim: guarda essas coisas no coração, e aí você vai ensinar os seus filhos. A ideia é que você só consegue ensinar o que você guarda no coração. Ai, pastor, mas eu não lembro mais nada de física. Não, mas que pergunta difícil. Não lembro mais nada disso, daquilo outro. Eu sei. Cientes ou não, a gente acaba comunicando a cosmovisão do nosso coração. E se para você estudar era um parto, e continua sendo, você diz assim: ainda bem que eu terminei, pastor. É claro que o menino vai pegar isso. É lógico que ele vai captar isso, não é? Porque a gente comunica a maneira de ver o mundo. Então, é importante que você entenda que nós não estamos falando só de comunicar conteúdo. Eu não estou aqui exigindo de vocês que sejam conhecedores do conteúdo de todos os seus ministros. Ninguém de nós consegue tudo. Alguns de vocês mais bem treinados, porque estão no meio acadêmico, mas a maioria de nós é mortal. Não sabe muito mais do que depois do Fundamental 1, Tudo bem, mas o ponto é: que tipo de cosmovisão a gente comunica a eles? E a gente só passa o que a gente recebeu. Um método. Isso aqui eu vou falar bem rápido, porque o reverendo Felipe foi muito feliz ao falar de persistência, de sermos pacientes, perseverantes. Mas a educação ela precisa ser constante. Então, ensina quando estiver sentado, estiver levantado, estiver andando pelo caminho, estiver em casa, estiver nos portões aqui, é na entrada da cidade. Então ela tem que ser constante, consistente. Uma das coisas mais difíceis da gente conseguir é consistência. E tem que ser contextual. Ela tem que estar ciente da situação na qual nós estamos, na situação na qual o menino está. Às vezes a gente erra não pelo que a gente ensina, mas pela falta de prudência de saber quando ensina e como ensina. Isso é falta de percepção do contexto. O que eu estou dizendo é que a gente tem desafios. O reverendo Felipe listou alguns, eu estou apenas tentando acrescentar um pouquinho. Eu sei que a gente tem desafios. E por causa dos desafios, eu quero apenas sugerir a você, sugerir mesmo, ideias para você pensar
de como a gente deveria sim ajudar os nossos meninos a olhar para o mundo com olhos que sempre enxergam o Senhor. De promover boas conversas, não importa qual o assunto no qual nós estejamos tratando. Os exemplos que eu vou dar não são só de educação infantil, alguns deles são de educação de jovens, do nível universitário. Mas é para você pensar, até porque alguns de vocês passaram pela universidade há pouco tempo. Então, quando a gente olha para a cosmovisão cristã, a gente tem que pensar assim, por que é legal falar dela? Por que é importante a gente aliar a cosmovisão cristã ao ensino educacional? Mesmo que o seu menino não esteja numa escola cristã. Por quê? Porque o cristianismo tem uma história de interesse pela investigação científica. Isso é muito bonito. Por exemplo, as universidades nascem em igrejas. Nas igrejas da época medieval. A reforma despertou um enorme número de educandários, a ponto de quando as igrejas protestantes chegaram no Brasil, muitas igrejas foram plantadas ao lado de escolas. E é assim que o protestantismo ficou conhecido como um protestantismo educador no começo da evangelização no Brasil. Então perceba que algo que não é enfatizado nas escolas, muito menos na universidade, é que o cristianismo sempre foi favorável à educação, nunca é empecilho para o mesmo. Segundo ponto é que ele tem validade. Isto é, a integração da cosmovisão cristã com a educação é capaz de afetar a conduta ética e a competência intelectual. Como é que ele afeta a conduta ética? Ele produz uma integridade intelectual. Isso aqui é a ideia de que ele pensa de forma coesa, íntegra. Ele é consistente com o seu modo de pensar. Isso é um diferencial de um menino bem treinado que vai para o ensino médio ou vai para a universidade. Ele foi treinado a pensar de maneira íntegra e também a ter um juízo de valores. Um juízo de valores que é moldado naqueles bons fundamentos que já foram brevemente mencionados aqui. E o que é a competência intelectual? Ah, meu menino não é muito bom de livro não, pastor. Ele é mal menos. O do meio é melhorzinho, mas o mais velho, meu Deus do céu. A gente faz essas comparações, não é disso que eu estou falando. O que eu quero que você entenda é o seguinte, no nível e na capacidade que ele tem, olha que legal a gente pensar numa perspectiva unificada, ou em entender tendências filosóficas por trás de movimentos sociais. Se o seu menino chega em casa e fala assim, mãe, aprendi hoje que o iluminismo trouxe para a gente liberdade e tolerância. Olha que beleza. Que legal isso, o professor falou que foi um movimento muito importante para o progresso da nossa sociedade. O professor só pintou a parte bonita. Ele não falou de Robespierre, não falou de reino de terror, não falou de autonomia louca e desconectada de igreja, não falou de nada disso. Então você tem que sentar com ele e falar assim, então deixa eu conversar com você. Liberdade só é boa quando ela tem regras. Deixa eu ensinar para você. Eu vou ficar velhinho, se Deus me der vida. E eu quero brincar com seus filhos, sabe? Se eu não controlar minha alimentação agora, eu não vou brincar com seus filhos. Então, filho, eu tenho que podar a minha liberdade para ter coisas mais preciosas. Liberdade saudável sempre é liberdade com limites. Nunca é uma liberdade autônoma. Então aquilo que tem sido pregado como sendo bonito aí fora é a coisa mais horrenda que há, porque é perder-se nos seus exageros. Todo mundo que é minimamente sensato, e o exemplo que eu estou dando não é só de crente não, qualquer ímpio pode pensar assim, ele fala, opa, vou restringir minha liberdade para eu poder ter outras coisas mais preciosas. Mas perceba, isso aqui é mostrar como o cristianismo tem ciência de como algumas ideias são malucas e não cabem bem. Então eu quero dar algumas ilustrações de cosmovisão cristã na prática. Conversas legais que a gente pode ter, e talvez você se identifique com uma área mais do que a outra, porque talvez seja o seu métier. Então aqui são só exemplos, tá? Reverendo Felipe pode dar outros, ele é que manja dessas coisas, eu emprestei isso dele e do Dr. Solano Portela, que são homens envolvidos na educação há muitos anos, na educação cristã. Então, no mundo das artes, olha que interessante, tanto o apreço pelo que é belo,
quanto a criatividade artística do ser humano refletem o Criador. O Criador consegue olhar para a criação ao final de 6 dias e dizer não só que é bom, é muito bom. Porque tudo que ele faz é lindo. E ele sabe apreciar o que é lindo. Ele sabe apreciar o que é bonito. Não é? Inclusive, quando o único homem perfeitamente belo anda por sobre esse mundo, o pai faz questão de falar de megafone lá de cima. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele é lindo. Ele é belo. O Senhor Deus sabe apreciar a beleza. Quando você aprecia a beleza, você reflete as belezas do seu Criador. Quando você produz alguma coisa que seja criativa, você reflete o seu Criador. Então, se o seu menino gosta de arte, senta com ele e mostre como ele é precioso na percepção de coisas daquele que é belo. A Bíblia fala que a gente tem que aprender a adorá-lo na beleza da sua santidade. Nosso Senhor é tremendamente belo. Agora, perceba que, como cristãos, nós reconhecemos uma manifestação multifacetada da arte. Isto é, não é verdade que todas as coisas bonitas para um são exatamente bonitas para outro. A gente pode ter gostos um pouco diferentes. Existe um aspecto subjetivo da apreciação. É de onde a gente tira a ideia de que a beleza está no olho de quem vê, não é? Frases assim que mostram um elemento subjetivo. Mas não dá para a gente negar que existem critérios para a gente julgar o que é belo. Isto é, a gente não se depara com uma paisagem deslumbrante de cachoeira, verdes e pássaros voando e fala assim, que coisa horrorosa. A gente não fala assim, que mau gosto, quem é que ia pensar numa coisa dessa caindo? A gente não fala assim. Pelo contrário, você está andando pela mata, de repente você vê a cachoeira e fala, todo mundo tem essa reação. Porque Deus colocou critérios. Critérios que são relativamente objetivos, a gente consegue percebê-los. A gente reconhece que quando alguém tem habilidade e faz uma coisa muito bem feita, você vê um artista de rua fazendo alguma coisa e de repente ele pinta rápido assim, você fala, nossa, como ele é bom. Porque a gente reconhece a habilidade. Não adianta jogar um monte de tinta e falar, você está vendo que eu sou com as bolas de tinta. Você não vai reconhecer a habilidade, isso aí eu também faço. Isso aí, dá as bolas de tinta para ver se não fica caprichado. Eu sei fazer isso aí, né? Mas quem tem habilidade a gente reconhece. A gente reconhece que existe uma adequação entre o veículo e o conteúdo, isto é, não dá para você querer transmitir algo que seja suave através de um instrumento que é grosseiro. Você também não transmite alguma coisa chocante através de cores pastéis. Porque a gente sabe que Deus criou as coisas com um grau de precisão. Então quem é bom artista, ele capta isso. Você fala, cara, é bom. Que coisa, que adequação entre o veículo e o conteúdo. Eu só estou dando essas percepções a vocês para que você entenda que isso é refletir o mundo belo que Deus fez. Isso é refletir a beleza daquele que criou todas as coisas segundo a sua própria beleza. Digamos que o assunto seja geografia. Seu menino volta aprendendo o quê? Que o ser humano é intruso. Onde ele entra, ele estraga. Inclusive, isso não é incomum dos meninos chegarem em casa dizendo assim, mamãe, sabe o que eu aprendi hoje? Eu aprendi hoje que a natureza ela é perfeita, mas o ser humano joga lixo. E por isso que o ser humano é o vilão da história. Então, mamãe tem que jogar lixo na lixeira, não pode ser. Eu sei. Aí você vai dizer, eu sei, meu filho. Mas a professora falou que tem que reciclar também. Você não recicla, mamãe. Está estragando o mundo, tá vendo? O que ele foi treinado a ver? Que o problema do mundo é você. Sem você ele seria lindo e maravilhoso. Mas essa ideia, não pense que essa ideia é só para o pequenininho. Ela continua. É por isso que geografia tem sido, às vezes, estudado do ponto de vista de que você mantém as coisas certamente pristinas, intocadas, não afetadas pelo ser humano. Você tem ONGs, você tem instituições lutando para que você não toque em certas coisas. Inclusive, a gente ama tanto que não é tocado, que paraíso para nós é um lugar virgem, a gente fala. Nós somos influenciados por isso
até quando a gente não presta atenção. Mas a verdade é que o ser humano não é um intruso que deveria ser privado de ambientes pristinos da natureza. Mas a regulamentada ocupação do espaço geográfico para exploração responsável é querer o bem do ser humano. Se ele entra e faz bom uso da natureza para o seu deleite, para a sua prosperidade, isso deve ser visto como sendo almejável. Mas nós estamos num tempo em que isso é o contrário. Se antes produtividade era o nome do negócio, hoje não. Hoje você tem que ter sustentabilidade junto com produtividade, não é verdade? E os meninos são ensinados desde pequeno, claro, no nível deles, até os mais velhos a fazer de tal forma que não toca na natureza. Ou compensar de alguma forma para que a natureza não seja sequer tocada. Não é danificada porque o Senhor Deus não pede e não permite que nós a danifiquemos, mas ela não pode sequer ser tocada, mexida. Digamos que o assunto seja engenharia. Olha que bonito. Eu estava falando isso ontem com o presbítero Ricardo Fukuda. Assumir que as qualidades do mundo natural devam ser copiados em projetos humanos. Todo aquele que fez engenharia, algum tipo de engenharia, ele sabe que muito na engenharia é cópia do que tem na natureza. Isso é chamado de mimetismo. O que a gente está fazendo quando a gente pega insights da natureza e produz tecnologia? A gente está dizendo que tem muita coisa que funciona muito bem aí fora, que não foi juntada ao acaso, mas cujo designer é bom pra caramba. É um mega engenheiro. Então, perceba que quando alguém estuda dessa forma, essa é uma maneira honrosa de louvar a criatividade do Criador. Último exemplo, pense em arquitetura. Edificações que se harmonizam com a natureza ressaltam a beleza do natural e do harmônico. Eu falei certa vez numa formatura da faculdade de arquitetura lá do Mackenzie, na época que eu trabalhava como um capelão, e eu disse para vocês assim, ó, tenho uma boa eu queria parabenizar vocês, mas eu tenho uma má notícia para vocês. Primeiro parabenizei, enchi a bola deles, vocês são alunos competentes, estão na boa escola, parabéns. Depois eu falei assim, tenho uma notícia péssima para vocês. Vocês não conseguem produzir aquilo que é belo. Sinto muito, vocês não conseguem criar beleza. Aí todo mundo arregalou os olhos, né? Depois de eu ter falado que eles tinham estudado numa boa escola, e parabéns, E na verdade o que eu tentei dizer para eles é que beleza não se cria, beleza se evidencia. Quando tendências da arquitetura levam os edifícios a se harmonizarem melhor com o local no qual está, é para você olhar para aquele terreno irregular e dizer assim, cara, não é que encaixou? Você já viu o programa de casas extraordinárias, né? Na TV, assim, você vê assim que tem pessoas que conseguem desenhar uma casa e parece que fica perfeito. Você fala, cara, que legal. E por que é legal? Porque tem harmonia. Porque ressalta belezas que a gente não tinha visto. Sabe quando é que isso fica claro? Quando um fotógrafo profissional tira foto do mesmo lugar que você foi, mas a dele é muito mais bonita. Porque ele sabe extrair, a beleza estava lá, é que você não sabe. Eu não sei, mas ele sabe. Ele extraiu, ele conseguiu colocar no ângulo, você fala assim, gente, que coisa maravilhosa, a luz então, coisa extraordinária. Mas porque beleza está aí. Quando a gente tira, a gente só está refletindo a beleza de Deus. Queridos, eu estou dizendo essas coisas para estimular vocês a ter conversas voltadas para o Senhor, não só quando a conversa é religiosa. Infelizmente, poucas são as vezes em que a nossa conversa é religiosa. Se você é uma família comum, e eu digo isso com tristeza, são poucos minutos de conversa religiosa por dia. Poucos. E Deus entra na hora da conversa religiosa. Está errado. Se a gente quer uma visão cristã que seja holística, que seja abrangente, a conversa tem que ser em todo o tempo. Então eu termino com a pergunta inicial. Pastor, e se a gente fizer isso que o senhor está falando? Dá para transformar a sociedade? Então eu quero corrigir a sua linguagem no intento de moldar suas expectativas. Eu creio que a gente pode causar impacto sobre os nossos filhos e até sobre o ambiente no qual eles estarão, se eles forem bem treinados. Transformação, eu acho uma palavra exagerada. E por que eu não gosto da palavra transformação?
Porque a diferença está na duração dos efeitos. Na Bíblia, quando você é transformado de uma vez por todas, e você nunca destransforma. Na Bíblia, você nunca é destransformado. Quem é feito filho de Deus não volta jamais a ser filho do diabo. Quem é feito filho de Deus é feito filho de Deus de uma vez por todas. Quem é adotado, quem é justificado, nunca é desjustificado. Você é justificado, acabou, seus pecados estão perdoados. Deus não fala, opa, cancelamento do perdão. Não existe isso. Não existe isso. Então, na Escritura, qualquer transformação, ela é perene, isto é, ela é duradoura. Quando a gente faz alguma coisa socialmente falando, quando a gente educa os nossos meninos, a gente faz alguma coisa duradoura, se o Senhor trabalhar na vida deles, sim. Mas muitas vezes aquilo que a gente faz na vida deles não dura muito tempo, a gente tem que voltar a ensinar. O reverendo Felipe nos lembrou que depois que você instrui, você tem que supervisionar, corrigir, repetir. Não é? Porque os efeitos, eles não são tão duradouros. Por isso que quando a gente educa, seja no âmbito escolar, familiar ou até eclesiástico, a gente sempre está em busca de reformas. Eu tenho conversado com o Felipe sobre como eu prefiro essa palavra, porque eu acho que essa é uma palavra que ilustra bem o que a gente tem que fazer em casa de tempos em tempos. Por quê? Com o passar dos anos, deteriora, não deteriora? Você pode fazer e ficou lindo, mas passam os anos, tem que fazer de novo. Mas eu fiz muito bem feito, eu acredito, mas outro lugar da casa vai dar problema. Aí você vai mexer em outro lugar da casa. E reformas são assim. Isso tem que acontecer na vida da sua família, tem que acontecer na vida da sua igreja e tem que acontecer no âmbito de educação formal também. De tempos em tempos, a gente precisa voltar a bons padrões. A gente tem que fazer reformas. Por quê? Porque degringola com o passar do tempo, entendeu? A gente nunca transforma de maneira perene. A gente faz o possível para voltar a bons padrões. Mas a gente sabe que nesse mundo caído, as coisas tendem a estragar. Então, como é que a gente promove impacto educacional, pastor? Se o senhor está falando que impacto sim, transformação não. Então, tudo bem, vamos fechar com impacto. Tudo bem, vou para casa feliz se eu puder pelo menos gerar impacto. Como é que a gente faz isso? Então, eu termino com a minha sugestão. 3 sugestões. Não por nossa iniciativa, mas por resposta à iniciativa divina. Quem é que gera impacto? É o Senhor através de você. Então não é nossa iniciativa, é iniciativa divina. E nós respondemos a Ele. O Senhor Deus é quem transforma vidas para que você seja impactante na melhor maneira que você pode, dentro do contexto no qual você está. Segunda orientação, não com expectativas utópicas. Isto é, não espere mudanças rápidas, como o reverendo Felipe colocou muito bem, mas com serviço abnegado. Quando a gente abre mão de certas expectativas exageradas, nós nos dispomos a servir por mais tempo. E mexe, eu me pego falando coisa errada em casa. Eu já falei isso com a Nathalie. Eu digo assim, você acha que eu sou seu servo, é? E aí eu tenho que dizer, sou. Porque na verdade, nós somos servos uns dos outros. E quando a Bíblia usa a palavra servo, ela não está usando a palavrinha bonitinha. Ela quer dizer escravo. Forte, né? Mas se Deus colocou você na vida deles, é porque você tem que servi-los. E agora para a parte mais difícil, que você e eu não temos feito tão bem. E se eles foram colocados na sua vida, eles sim têm que ser treinados a servir. Já disse isso antes para o meu povo aqui, não é verdade que criança não trabalha. Deus nos fez com o trabalho como parte da nossa imagem dele. Isto é, servindo onde quer que a gente esteja. E eu não estou falando de trabalho remunerado, eu não estou falando de CLT. Estou falando de qualquer tipo de serviço. Seja ele empregado, seja ele voluntário, seja ele quando criança, quando adulto ou depois de aposentado.
Você e eu fomos feitos para servir. Então, criança tem que aprender a servir. Por último, não para fazer um mundo melhor, mas aguardá-lo. Isto é, aguardar um mundo melhor em Cristo Jesus. E aí, o texto do reverendo Felipe que eu estava lendo para essa palestra me ajudou a lembrar que o que a gente falou ontem tem a ver com o que a gente falou hoje. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se a iniciativa dele, então vem dele. Se a gente não pode ter expectativas utópicas, mas apenas servir em nome dele, então é por meio dele. E se a gente não espera um mundo melhor, mas o aguarda em Cristo Jesus, é porque ele virá para a glória dele. Eu quero orar com você e nós assim encerramos a sessão de palestras. Senhor, nós falamos bastante de desafios ontem e hoje. Alguns deles bem negativos e outros enganosos porque são sutis e até alguns redentores, como nós mencionamos nesta última fala. Que o Senhor nos livre de esperar mais do que Tua palavra nos ensina a esperar, mas jamais de desacreditar naquilo que o Senhor pode fazer através do bom ensino aos nossos filhos. Guarda-nos de expectativas idólatras e substitui essas expectativas por esperança no Senhor. Ajuda-nos, Deus, endireitando o nosso coração, ensinando-nos a aguardar em Ti. Dá-nos um final de conferência de boa reflexão e faz-nos ir para casa pensando, conversando, meditando nos valores da Tua palavra, nos conceitos que o cristianismo nos ensina, para que o Teu povo seja bênção e, por Tua bondade, seja impactante em suas igrejas, famílias e, quem sabe, até nas escolas dos seus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.